Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso canal para mais um vídeo, para a gente conversar mais um pouquinho sobre a terapia ocupacional, né? E antes da gente conversar sobre o tema de hoje, que eu acho que é um ponto muito interessante para a gente pensar, refletir, aquele recadinho básico, né? Se você não se inscreveu no canal ainda, não perde tempo, se inscreve no canal, fica à vontade para curtir, compartilhar os vídeos com quem você achar que possa gostar, fazer comentários, deixar sugestões para mim aqui, né, ou contar das suas experiências também, isso é sempre muito enriquecedor. Ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que chega por aqui, e também lembrando que na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, onde também tem bastante trocas, enfim, uma possibilidade de encontro, troca de experiências com pessoas de várias partes, né, do Brasil aí, nosso grupo tá crescendo, e eu tô muito feliz com isso também, tá bom, pessoal? E também o nosso Instagram, papo.d.to, tem bastante coisa legal lá também. Agora eu tô voltando a movimentar o Instagram, e eu tava de licença, né, eu precisei ficar um tempo afastada do trabalho, cuidando um pouquinho aqui do Samuca no forninho. Agora eu tô retornando ao trabalho, então também posto lá bastante coisa sobre minha rotina de trabalho, sobre terapia ocupacional, enfim, é um espaço legal também, tá bom, pessoal? Então vamos lá pro nosso tema de hoje, gente. Eu fiquei refletindo e é um tema que eu já queria trazer aqui pra gente conversar, de contar um pouquinho pra vocês da minha experiência. Que a gente fala, né, muito aqui sobre a terapia ocupacional enquanto profissão, enquanto os processos, né, que a terapia ocupacional abarca. A gente sempre fala muito bem da profissão, né, no sentido da sua importância, né, da sua singularidade, né, da diferença, do diferencial de um terapeuta ocupacional, da profissão de terapia ocupacional e da sua complexidade. E hoje eu vim dividir um pouquinho para vocês sobre as minhas crises profissionais, assim. Eu já passei por alguns momentos em que eu pensei em desistir da terapia ocupacional, depois de formada, né? Pensei em começar outra coisa, pensei em começar do zero, já tive momentos de frustração. E eu acho que isso é muito importante a gente conversar. E por que eu falo isso? Que eu vejo que isso não aconteceu só comigo, né? Eu vejo de outros colegas, outros amigos, terapeutas ocupacionais também, que já tiveram esse processo, né? De falar, acho que eu não quero mais CTO, acho que deu pra mim, acho que eu vou pensar em outra coisa. Né? E eu acho que isso não acontece só na terapia ocupacional. Eu acho que todas as profissões que a gente escolhe, a gente tem o ônus e o bônus, né? A gente tem processos difíceis, processos prazerosos, então eu acho que isso é bem comum, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque isso faz parte do nosso trilhar profissional, né? E aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Quais foram os motivos que já me levaram a pensar? Eu nunca cheguei a desistir da terapia ocupacional. Eu nunca, desde que eu me formei, trabalhei com outra coisa, não sei, com a terapia ocupacional, né? Mas quais foram esses percalços que me levaram a pensar sobre isso? Eu acho que um dos pontos foi a autocobrança e a comparação, às vezes, assim, né? Que a gente entra e fala, eu tô achando que eu não tô dando conta. Eu acho que vem muito junto com a sobrecarga, às vezes também, né, profissional, tanto a sobrecarga em termos do tempo, de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, esse esgotamento mental, porque a gente trabalha, né, com pessoas, a gente trabalha com demandas, dependendo do contexto em que você trabalha também, isso gera uma sobrecarga, né. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no contexto hospitalar, eu percebia que isso me trazia uma sobrecarga muito grande, emocional e física também. Então, foram momentos que me levou a pensar assim, acho que eu não sei se eu vou aguentar fazer isso por muito tempo mais, né, de gerar um staff assim mesmo, né, e a gente sabe que hoje, quando a gente fala de burnout, né, síndromes ansiosas, depressivas em profissionais de saúde, isso já é um tópico que é bastante discutido, inclusive na literatura, e que a gente precisa olhar para isso. Então, acho que esse foi um dos tópicos que me levou já a pensar, falar, acho que eu não quero lidar com isso para sempre, assim, porque pesou, né, para mim, e o quanto que nesse momento foi importante encontrar redes de suporte, estratégias de autocuidado também, desde uma psicoterapia até estratégias de organização de rotina, para que eu pudesse me reencontrar dentro da profissão. Um outro motivo que já me levou a pensar,
né, a falar, será que é isso mesmo? Foram muitas vezes que eu estava em algumas situações, em alguns contextos de trabalho, em que eu era muito questionada, né, no sentido de qual a importância da terapia ocupacional, por que a terapia ocupacional está aqui, ou reduzir a terapia ocupacional, né, por outras pessoas, a uma coisa que ela não é, né, nossa, então ela tá aqui só para fazer artesanato, né, ela tá aqui, mas isso aí que ela faz, outro profissional pode fazer, né, essa coisa de você estar muitas vezes em um ambiente, em um contexto, que as pessoas às vezes não conhecem o que é a profissão, né? Então eu me lembro muito bem quando eu morava em Santa Catarina, e a cidade que eu morava era uma cidade muito pequena, não era na capital, né? Então era uma região que a terapia ocupacional ela era pouco conhecida. Né? Então foi um momento que eu passei ali por algumas provações, né, em que eu tive que me colocar, me impor e falar sobre a prática, isso é muito importante, só que o que isso gerava em mim também, né? Muitas vezes eu acabava me convencendo de, nossa, será que o que eu estou fazendo é realmente importante, sabe? Então foi um momento que me gerou esse staff. Um outro ponto, a questão de financeira, assim, será que eu vou conseguir crescer na minha carreira? Para que rumo que eu vou? Né? Será que eu vou conseguir, por exemplo, trabalhar ou vou querer trabalhar para o resto da minha vida, por exemplo, na clínica ou em atendimento domiciliar? Para onde que eu quero crescer? O que que eu almejo para mim enquanto profissional, quando eu olhar para mim daqui 20 anos, 30 anos? E por mais que a gente saiba que a gente não tem esse controle, isso é uma coisa que a gente pensa, né? Como que eu quero trabalhar, como que eu quero me estabelecer, né? Será que o meu corpo fisicamente vai aguentar a mesma carga do que eu aguentava quando eu me formei? Isso é uma coisa que eu penso até hoje, como que eu quero ajustar a minha prática para eu conseguir dar conta, né? Então, eu já tive, gente, vários momentos que a gente fala de crise de identidade profissional, assim. E eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? E por que que eu falo que a gente diz pouco sobre isso? Porque quando eu converso com outros TOs, amigos e tudo mais, eles me falam, Jaque, nossa, eu também já passei por isso, mas eu nunca conversei com ninguém, né, sobre isso, nunca externalizei nada sobre isso. E eu falo, olha só, né, o quanto que é importante a gente falar que esses momentos de crise, de questionamento, eles podem vir e eles vêm, né? Claro que não para todo mundo, não dá pra gente generalizar, mas eles vêm, né? E aí como que a gente se comporta com isso? Como que a gente se acha novamente na profissão? Como que a gente se recoloca? Como que a gente se vê enquanto profissional, né? Isso é muito importante para nossa prática, é muito importante para nossa vida além da profissão, né? Porque além de terapeuta ocupacional, eu sou esposa, agora eu sou mamãe do Samuel, eu sou filha, eu sou amiga, eu ocupo outros espaços, e que lugar é esse que o trabalho ocupa na minha vida? E isso até é um raciocínio terapêutico ocupacional, se a gente for olhar por fora. Quais outros papéis, né? Como que as coisas fazem sentido para mim? Tem muitas pessoas que às vezes falam, Jaque, eu trabalhei 10, 15 anos numa área e por N motivos diferentes, salário, sobrecarga, questões pessoais mesmo de identificação, caiu por terra e eu tô trocando de área. Às vezes, por exemplo, sai da reabilitação física de adulto e vai trabalhar com saúde mental infantil, né? Essa mudança brusca de áreas, né? Tô fazendo isso e isso pode acontecer no meio do caminho, né? Não necessariamente a gente escolhe uma área para iniciar na profissão e a gente trilha ela ao longo de toda a carreira profissional. As coisas mudam ao longo do caminho. E como que a gente lida com tudo isso, né? Como que essa troca de área, nossa, mas eu já era muito conhecida, né? Já tinha uma referência muito grande, sei lá, nessa cidade, nesse lugar enquanto profissional, e eu quis mudar, porque aquilo não estava me atendendo mais, ou por uma necessidade, que acontece, a vida é muito dinâmica, né? Então, esses momentos de crise, gente, profissional, eles acontecem, né? E eu acho que quando a gente entra na graduação, a gente passa pela graduação, a gente termina a graduação, para muitas pessoas é um sonho realizado, né? E a gente acha que vai ser tudo sempre lindo, maravilhoso e cheio de flores. E não é, né? A terapia ocupacional, assim como outras profissões, ela tem seus percalços e para cada um é de uma forma, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. Então eu sim, gente, já pensei em desistir da terapia ocupacional, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, né? Mas eu acho que esses processos para mim, pelas buscas que eu fiz, me fizeram reinventar na minha prática e reolhar para mim mesma enquanto pessoa e enquanto profissional. Que lugar que eu ocupo, né? Qual que é o meu objetivo profissional? O que está me incomodando na minha rotina profissional hoje? É a sobrecarga? É o financeiro? É o local que eu trabalho? As pessoas que eu trabalho?
como que eu posso fazer para que isso gire e mude o fluxo e eu possa ressignificar essa minha profissão, esse meu papel, né, que é ser terapeuta ocupacional. Então, eu queria trazer esse espaço, gente, para que a gente possa pensar sobre isso e que se um dia isso acontecer com você, ou se você que está aí assistindo, já que acho que eu estou nesse momento, não estou me encontrando aqui, para que você encontre esse quentinho também de acolhimento, de que é uma coisa que acontece, pelo menos aconteceu comigo, com outras pessoas que eu converso, e que a gente pode ter espaço também para falar sobre isso. Assim como tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que trilharam o caminho da terapia ocupacional até um determinado momento, e daqui a pouco não, acho que deu para mim, né? Não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar com outra coisa, vou caminhar por outros caminhos, vou experimentar outras coisas completamente diferentes da terapia ocupacional e tá tudo bem também. Eu acho que a nossa vida é dinâmica e nós somos pessoas antes de sermos profissionais. Então, esses pontos acontecem, tá bom? Queria trazer esse espaço de reflexão para que a gente pense que, por mais que eu venha aqui falar para vocês sobre a TO, várias coisas, e meus olhos brilham quando eu falo, porque de fato eu amo o que eu faço, mas já tiveram espaços e momentos difíceis para mim, para lidar ali com a terapia ocupacional, a gente precisou se reencontrar, tá bom? Se alguém tem alguma experiência, alguma opinião sobre isso, já passou por isso, quiser compartilhar, que eu acho que é um espaço muito importante pra gente falar, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, espero vocês no próximo vídeo, um beijo, até mais!